Boa tarde a todos. Hoje no Sala de Entrevistas vamos falar sobre um tema importante para a economia do Rio Grande do Sul: o desenvolvimento do setor portuário e as metas da Portos RS. Para isso, estamos recebendo aqui o Cristiano Klinger. Ele é presidente da Autoridade Portuária do Rio Grande do Sul. Ele vai explicar para a gente os principais projetos e o impacto do porto para a região. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruna. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui, no programa. É um prazer a gente poder estar conversando, sobre essa tão importante ativo da nossa cidade, da nossa região, que é o nosso complexo portuário. Eu gostaria que o senhor iniciasse o programa, então, falando dos números, do desempenho que a gente tem um resultado essa semana. Bom, a gente acabou de fechar, então, os dados desse primeiro bimestre, do nosso complexo portuário. A gente comemora, então, um bimestre que, historicamente, ele vem representando um grande crescimento como movimentação portuária. Passamos aí das 6 milhões de toneladas movimentadas nesses 2 meses, o que representa aí algo em torno de 15%, 18% de crescimento em comparação com o ano passado. É super importante a gente destacar que quando a gente faz essa comparação, e obviamente que nos primeiros meses do ano, quando a gente compara, a gente ainda está falando de um período pré-enchente, mas esse ano já é o pós, Então, a gente conseguir ter uma movimentação expressiva como a gente vem alcançando, demonstra também essa capacidade, principalmente do nosso agronegócio, de poder ter uma produção, de poder fazer essa retomada tão importante para a economia do nosso estado. Nós somos um porto essencialmente agrícola. Por que eu digo isso? Porque a nossa grande movimentação é decorrente, é derivado da produção agrícola, então vem do agronegócio. A gente tem um crescimento importante também de container, mas o grande destaque nas movimentações como todos, a gente está falando aí do que vem em decorrência do agronegócio. Então a gente poder celebrar essa movimentação das 6 milhões de toneladas é celebrar também uma importante colheita, uma importante movimentação do setor agrícola, que é tão importante da nossa economia. Então é o reflexo do que a gente vem passando pelo Estado, do que passa, do que a gente vem ajudando nessa movimentação, no fazer a logística, que é um ponto super importante para a nossa economia aqui do nosso Estado. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho, então, para o pessoal que está nos assistindo em casa, como é feita essa movimentação, Como chega até aqui o Porto do Rio Grande, como é feita a logística ali também, para despertar, então, um pouquinho mais da curiosidade do pessoal que está nos assistindo. A sua pergunta é super importante, porque quando a gente fala da atividade portuária, a gente pensa só e olha para os navios, nesse movimento chegando no porto e saindo. Mas para que aconteça toda a movimentação das cargas, a gente precisa ter, e aí uma das coisas que a gente tem tratado muito é a intermodalidade. O que é isso? É como é que faz as veias todas, para fazer chegar os produtos, de onde são produzidos até o porto. E assim, quando chega no porto, ou a matéria-prima, ou o que está sendo importado, que isso possa ser levado até o seu destino. E para isso a gente depende das rodovias, depende da ferrovia e também da hidrovia. Então, o nosso complexo portuário, ele tem esse grande olhar dessa intermodalidade, da gente poder ter esses diversos acessos para fazer essa comunicação. E aí vem a grande pauta do que muita gente vem tratando, que é sim essa discussão de como é que a gente está hoje frente a tudo isso. E aí a gente coloca a questão, quando a gente fala das rodovias, a gente tem a questão do pedágio, então do alto valor que é o pedágio, desse contrato que está por se encerrar, e a necessidade que a gente tem de ter uma rodovia que ela esteja em condições, ou seja, que ela tenha uma manutenção, mas também num custo acessível. A gente precisa olhar para essa equação, para que o custo do pedágio mantenha essa rodovia, mas também não tire a competitividade do nosso estado. Isso falando de um trecho, a gente tem o lote 4 da BR-392, e o lote 4 é do quilômetro 0 ao quilômetro 9, então aonde inicia a BR-392, que é justamente a BR em frente ao nosso complexo portuário.
e ela não é duplicada, né? Hoje a gente tem uma grande dificuldade de locomoção, além de trazer muito risco para todas as pessoas, né, para toda a comunidade que se utiliza dessa rodovia. E é um desafio que vem sendo enfrentado faz algum tempo e sendo lutado para resolver, né? Exatamente. Então é fundamental a gente poder olhar e brigar no bom sentido, né? Mas a gente precisa brigar sim para que saia do papel, para que a gente consiga ter a duplicação, né? E principalmente, como tem um cruzamento rodo-ferroviário ali, precisa ter essa solução hoje para a estrada quando o trem precisa passar por ali. Isso é um grande problema não só para os terminais, mas também para as indústrias que estão ali e para toda a comunidade que utiliza essa rodovia, porque ela também liga o centro da cidade ao Balneário Cassino. Então é super importante a gente olhar para isso. Falei da rodovia, mas se trazendo o exemplo da ferrovia, né, é outro ponto super importante da gente fazer essa discussão. Hoje a ferrovia ela é concedida, né, e aí a gente precisa olhar e também questionar os investimentos necessários para trazer a agilidade, uma velocidade da locomotiva, né, da locomoção do comboio todo quando está viajando, né, porque quanto menor o investimento, menor a velocidade, isso aumenta em tempo, aumenta o custo e o risco também de roubo de carga, enfim, tem diversos fatores que a gente precisa olhar nessa conexão do Estado como um todo. Então, se a gente olhar estatisticamente, o percentual de utilização da ferrovia vem cada vez mais diminuindo, ou seja, a gente passa a utilizar outros modais para fazer essa carga chegar até o Porto de Rio Grande, o que também aumenta custo e diminui a nossa competitividade. Então, a gente precisa sim olhar e pensar nesses caminhos, né, para promover cada vez mais essa utilização desse modal. E do terceiro modal, que é a hidrovia, né, pensando na nossa navegação interior, hoje a gente está num processo de realização, né, de execução das obras pós-calamidade. Então, nós tivemos uma enchente que afetou severamente toda a nossa navegação. Hoje, a gente, com o projeto aprovado, né, do FUNRIGS, que garantiu esse recurso para a execução dessas obras, então a gente vem executando essas obras para recuperar. Mas a gente ainda tem muito a cada vez utilizar mais as nossas hidrovias, potencializando esse potencial enorme que nós temos. Além disso, uma outra discussão que vem dentro dessa pauta é a ligação também com o Uruguai, né, que é a hidrovia binacional, que é a ligação pela Lagoa dos Patos, né, via Canal São Gonçalo, a Lagoa Mirim, onde vai permitir uma navegação até o Uruguai, abrindo uma nova fronteira logística, né, entre os nossos países, né, entre o Brasil e o Uruguai. E, obviamente, que essa navegação e essas cargas que virão do Uruguai, eles vão utilizar o nosso complexo portuário aqui no nosso estado. Então, isso também é um importante elo, né, para aprofundar o comércio internacional, mas também direto no canal via porto, né, via as nossas atividades portuárias. Então, tem um potencial grande nesse sentido, além do desafio da gente poder atentar, né, e fazer essa discussão nos fóruns necessários, porque a gente tem a rodovia, a ferrovia, são concessões federais, então a gente precisa fazer essa discussão dentro, né, olhando nesse sentido. E aí nós tivemos recentemente agora também o lançamento da frente parlamentar em defesa do Porto de Rio Grande, que o deputado Halley, quando traz essa discussão, ele coloca como os pontos a serem debatidos e discutidos, né, na frente, justamente quando a gente fala de rodovia, quando a gente fala de ferrovia, né, porque isso é fundamental para que a gente fortaleça cada vez mais o nosso porto e, consequentemente, a cidade do Rio Grande, a nossa região como um todo. Eu gostaria que o senhor explicasse também para a gente, né, até diferenciasse um pouquinho em relação a portos RS, que são 3 portos, né, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, e como eles se destacam em relação aos portos pelo Brasil. Bom, nós como Portos RS, nós somos uma empresa pública, então, que faz a gestão dos 3 portos públicos que tem aqui no estado, né, o Porto de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, e faz a gestão da hidrovia, ou seja, dos canais de navegação que conectam esses portos, assim como com os demais terminais. Nós temos hoje 9 terminais arrendados e 22 terminais privados dentro do complexo portuário dentro do nosso estado. Quando a gente olha para os nossos portos, para o nosso complexo, comparando com os demais,
Hoje a gente está aí aproximadamente entre o quarto, quinto porto no país por movimentação de carga, né? Por mais que a gente tenha diferentes vocações entre os nossos portos. Quando a gente fala do Porto de Rio Grande, ele é um porto marítimo que tem uma infraestrutura maior, ou seja, ele tem uma capacidade de receber navios maiores. Hoje a gente tem um calado de 15 metros, ou seja, navios containeiros, né, podem chegar com 15 metros de calado aqui no Porto de Rio Grande. Quando a gente fala dos demais portos interiores, né, que é o Porto de Pelotas, o Porto de Porto Alegre, a vocação desses portos, eles estão para essa navegação interior. Então, a embarcação que vai navegar na nossa hidrovia, ela tem um calado máximo de 5,18 metros, ou seja, o que o navio pode estar embaixo d'água, né, no máximo são 5,18 metros, para fazer essa movimentação, tanto de navios com essa capacidade, ou de barcaças também para fazer essa movimentação. Então, quando a gente olha aí, falando um pouquinho, né, quando a gente falou da questão dos números, nesses 2 primeiros meses nós tivemos 600 embarcações navegando, né, no nosso sistema. Isso tanto de navios como de barcaças. O maior volume é o Porto de Rio Grande? Sim, por quê? Porque é um porto que tem essa maior capacidade, a maior infraestrutura e o maior volume, né, dos terminais todos fazendo essa movimentação. Mas também temos uma navegação importante, que é a navegação interior, tanto no Porto de Pelotas quanto no Porto de Porto Alegre. Então, a diferença entre os nossos portos, né, é que Rio Grande ele tem um olhar marítimo, por quê? Porque a gente tem essa conexão direta com o oceano e com os navios maiores, né, para fazer essa movimentação, e o Porto de Porto Alegre e Pelotas, cada um com a sua vocação, mas de um porto interior, com um porto que faça essa conexão logística com a nossa comunidade, né, como um todo, mas fazendo essa relação, principalmente também trazendo cargas para o Porto de Rio Grande, ou recebendo as cargas nesse movimento, ou também direto, como no Porto de Pelotas, que a principal carga hoje movimentada é a tora de madeira, que vai toda para a produção de celulose. Então ela sai do Porto de Pelotas como as toras de madeira, né, que é a matéria-prima para a produção. Então ela sai direto via hidrovia para a fábrica. Quando é produzida a celulose, ela desce também utilizando a hidrovia até o Porto de Rio Grande para depois ser exportada toda ela. Então é pensar a logística utilizando essa beleza natural que o nosso estado tem. Verdade. A gente vai para um rápido intervalo, mas já estamos de volta para seguir sobre esse tema tão importante. A gente já emenda? Como é que vai ser? Estamos de volta com Sala de Entrevistas dessa tarde. E hoje conversando com o Cristiano Klinger. Ele é presidente da Autoridade Portuária do Rio Grande do Sul. E ele está falando sobre o crescimento e os desafios do setor portuário no estado. Seja muito bem-vindo de volta, né? A gente conversou no primeiro bloco sobre as cargas, não específicas, né? Mas a gente vai falar um pouquinho agora nesse segundo bloco sobre a movimentação, alguns desafios que ainda precisam ser encontrados soluções. E eu gostaria que o senhor começasse a falar um pouquinho, então, neste momento, sobre as cargas, né? Quais são as que são mais movimentadas e gostaria que o senhor citasse um pouquinho sobre elas. Bom, falando desse primeiro bimestre, né, as principais cargas que a gente pode destacar que alavancaram esse resultado, então, das mais de 6 milhões de toneladas movimentadas, é a soja. Soja é o grande produto de movimentação do complexo, né? Ele sempre tem uma movimentação expressiva dentro da movimentação geral quando a gente faz essa análise, e uma preocupação sempre nossa, né, que a gente sempre acompanha, qual é a expectativa de produção da safra, porque consequentemente aquilo que é produzido e é colhido é o que vai refletir, né, na movimentação portuária. Então a gente tem uma expressiva movimentação de soja já nesses 2 primeiros meses do ano, mas dá para destacar muito o milho, né? O milho teve um crescimento super importante, né, na movimentação desse primeiro bimestre, né? Se a gente comparar do ano passado, foi algo em torno de 1.000 toneladas movimentadas, e esse ano passou das 400.000 toneladas de milho exportadas, né, ou movimentadas nesses 2 primeiros meses do ano. Então também se destaca o milho, né? A celulose é um outro produto que também vem em um crescimento, né? E nesse primeiro bimestre, então,
tem uma movimentação bem expressiva, né, com um crescimento importante. É importante fazer o destaque também para a movimentação de containers, né? Quando a gente olha containers comparado esse ano com o ano passado, a gente está com um crescimento quase de 40% na movimentação de containers. Um volume bem alto, né? Exato, isso é bem expressivo. Quando a gente fala de container, né, a gente pode olhar, né, eu acho que é válido fazer essa discussão focada no container, porque a gente tem alguns pontos, né, que nos trazem para esse reflexo, para esse resultado. Cabe destacar, obviamente, que a infraestrutura permitindo fazer a movimentação, manter as rotas e as linhas, e aí o que eu gostaria de destacar é o trabalho todo feito, né, pelo TECOM, né, que é o terminal da Wilson Sons de containers aqui em Rio Grande e em Santa Clara, e isso é um diferencial. A gente tem o terminal de containers, né, que fica na região central do estado, com essa conectividade direto, né, via as barcaças que trazem semanalmente esses containers aqui para Rio Grande e daqui depois poder ir para o destino final. Então, conectando e trazendo, né, essas cargas. Mas as linhas diretas hoje que também se tem entre Rio Grande e Ásia, e sendo Rio Grande depois o porto, né, que vai abastecer os portos de Montevidéu, Buenos Aires, o que traz toda essa carga a ser movimentada aqui em Rio Grande. Então, quando a gente olha para container, vem com esse crescimento e existe uma tendência da gente manter esse crescimento ao longo do período, o que vai fortalecendo cada vez mais o nosso papel. Eu diria que um grande desafio que nós temos como Estado também é olhar para a questão da industrialização do Estado. Por quê? Porque a gente tem um movimento de container, o que é bom para a atividade portuária como um todo, mas como Estado, se a gente tivesse uma produção cada vez maior, uma produção industrial cada vez maior, a gente também consequentemente, teria uma movimentação de containers com um valor agregado para o Estado como um todo. Então, tem um resultado super importante, mas com aquele olhar de como é que a gente consegue também ter um maior ganho, né, um benefício para a comunidade, além dos trabalhos diretamente gerados pela movimentação portuária, é que a gente pudesse fazer essa relação também com a atividade industrial. E aí, quando a gente olha Rio Grande com o distrito industrial, com uma enorme vocação de crescimento, pela proximidade da água, com todo o seu potencial, a gente precisa, sim, pensar nesse desenvolvimento, pensar nessas ações todas para esse fortalecimento e, consequentemente, também trazer cada vez mais geração de emprego, renda para a nossa comunidade. Então, quando a gente fala das cargas, né, a gente olha a parte agrícola, o crescimento importante, né, soja, importante do milho, importante de alguns fertilizantes também que vem crescendo, a celulose já com uma produção, então agregando valor para o nosso estado, né, fazendo essa produção e depois para ser toda exportada. Isso é super importante também, né, porque além da cadeia agrícola da matéria-prima, tem também a parte industrial para poder fazer essa exportação, e é uma movimentação crescente. E os containers, né, com esse crescimento super importante dentro do cenário, né, quando a gente olha essa movimentação. Ano passado, a gente fechou algo próximo dos 800, um pouco mais de 800 mil TEUs, né, que é a unidade de container que se fala, de movimentação no ano, e esse ano já com um crescimento de quase 40%. Então, a tendência é que a gente cresça muito e isso, consequentemente, é benefício direto, né, para a nossa comunidade como um todo. Eu gostaria até que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a indústria, né? Em que setores seria possível investir e vocês veem essa chance aqui no estado? Hoje a gente discute muito dentro dos projetos e da forma de atrair essas indústrias, obviamente que voltadas à atividade ou com uma relação direta com a atividade portuária, principalmente hoje nesse grande mercado que surge, que é o mercado voltado à questão da transição energética. E aí, falando, né, nesse sentido, a gente tem algumas cadeias que vêm se discutindo e vêm desenvolvendo, como a nossa refinaria aqui na cidade, né, que vem voltada muito hoje a ser a primeira biorefinaria. Então, isso é um investimento importante, que vai trazendo essa transformação, vai ter também um olhar muito forte da movimentação e nessa relação voltada aos biocombustíveis, né,
que serão produzidos aqui na refinaria rio-grandense. Mas além dessa cadeia, a gente tem a parte eólica, né? Então, a gente já tem projetos hoje de eólica onshore, que são os parques eólicos feitos em terra, que esses equipamentos chegam pelo porto e aí depois vão pelas rodovias até serem instalados. Então, com novos projetos, tem a possibilidade também de surgir novas indústrias para poder fabricar esses componentes todos que precisam para os parques. Mas surgindo, em comparação, né, com a eólica onshore já estruturada, a eólica offshore, que são a construção desses parques em alto mar. E isso é uma nova indústria que vai demandar, né, tanto da produção de todos esses equipamentos, mas também uma manutenção, uma assistência e tudo que vai ser necessário na proximidade com os terminais que terão que dar essa assistência, porque nós estamos falando que para te montar um parque em alto mar, tu vai depender de uma estrutura em terra para poder preparar pessoal, treinar, receber equipamentos, organizar tudo, poder levar para alto mar, enfim, então tu tem uma dinâmica e isso é uma nova indústria que passa a surgir com os projetos. Só de eólica offshore, no nosso estado, a gente tem hoje 30 projetos protocolados no IBAMA que dependiam antes de uma regulamentação federal, que a lei foi aprovada, agora está nas regulamentações posterior à lei, né, nesses desdobramentos todos, para poder olhar numa viabilidade, numa implantação desses projetos. Mas nós temos hoje 30 intenções de projetos aqui no nosso estado, o que transforma a nossa economia em função disso. Além da eólica, tem a questão do hidrogênio, né, do hidrogênio verde, com uma discussão também muito forte. O estado fez estudos né, para poder entender da viabilidade, do potencial, e o nosso estado, a gente tem uma capacidade da produção desse hidrogênio verde, não só para exportação, mas para consumo local, ou seja, de produzir o hidrogênio verde para o consumo das indústrias, para consumir dentro do nosso estado, o que também gera esse diferencial competitivo e potencializa talvez a gente vir a ter algum projeto implementado aqui na nossa cidade. Além disso, nós temos a Bacia Pelotas, né, que é com a exploração de gás, de petróleo, também aí com todos os estudos sendo feitos pela Petrobras, o que demandam aí também uma mudança, né, uma adaptação da região. Então, quando a gente olha para a nossa região e olha para o nosso distrito industrial, a gente vê que tem uma capacidade, tem grandes projetos com esse potencial de transformação. A gente precisa estar atento também como comunidade, estar atento como indústrias e empresas locais para poder aproveitar esse mercado como um todo. E aí, quando a gente olha e faz essa discussão, é super importante a gente poder olhar e entender que, bom, quando agora, como a Transpetro fez um contrato com o estaleiro Rio Grande para poder fazer a construção de 4 navios, a gente tem que ter mão de obra preparada para atender isso. Quando a gente olha para essa nova indústria que nós estamos falando aí de diferentes cadeias, nós também vamos precisar de mão de obra qualificada, de mão de obra que dê capacidade de fazer essa implementação, bem como no trazer essa indústria que a gente também tenha essa capacidade de poder fazer esse atendimento. E é importante também a gente destacar que essa mão de obra, ela pode ser aqui do estado, mas se o pessoal não se programar, se não estudar, se não ter certeza do que precisa ser feito, né? Buscar essa informação, vai vir de outros lugares, de outros estados, e aí aquelas 1.500 vagas de empregos que poderiam ser geradas aqui no estado, aqui no município, pode vir de outros locais, né? Exatamente. Então, por isso que é tão importante a gente ter essa preparação e a gente poder olhar como comunidade, como é que a gente vai aproveitar. Então, se a gente tem esses potenciais, a gente precisa começar a buscar que mercado é esse, como é que eu me qualifico, eu como profissional para poder trabalhar dentro desse negócio, ou eu como empresário para poder também atender esse mercado que vem surgindo e não ser pego de surpresa ou ser ocupado esse espaço por outras pessoas que já estão se preparando. Então, é importante, sim, a gente fazer esse alinhamento e aproveitar a capacidade que nós temos com as universidades todas que a gente tem na região, né? Olhando para tudo isso, fazer essa formação e a gente poder estar preparado, estar atento para esse movimento que tem. E assim também como comunidade, estar atento para poder receber e também poder trazer, né, esse investimento todo que vai acontecer aqui para a nossa cidade, aqui para a nossa região. Então é super importante a gente
olhando para esse potencial, olhando para essas oportunidades, a gente também ir nos estruturando para fazer esse atendimento. Senão pode acontecer qualquer uma dessas cadeias, né, que ela se efetivando, ou seja, ela se instalando, necessariamente precisa de todos esses sistemistas para que as coisas aconteçam. A gente vai chegando já ao final do programa. A gente precisava de mais espaço para trazer bastante informação, mas eu vou te convidar aqui uma próxima vez. Eu gostaria que o senhor só destacasse, então, para a gente a importância do pessoal ficar sempre atento às movimentações e o quanto isso é importante para o nosso estado. Então, já agradecendo, né, o convite para estar aqui e sempre à disposição para a gente poder fazer essa conversa, que sempre tem muita coisa legal para a gente poder falar do nosso complexo portuário. Mas fazendo esse destaque, né, sempre quando a gente fala de movimentação portuária, a gente está falando que o elo é um ponto onde faz toda essa movimentação, todo o comércio se concretiza, né? Então, a gente poder estar atento ou estudando o que está passando pelo porto, a gente consegue saber o que a gente está produzindo, qual é a nossa necessidade de novas demandas e, com isso, também olhando para o mercado como um todo. Então, a gente estudar a movimentação portuária é a gente estar atento na economia, é estar atento ao que está acontecendo e também fazendo projeção, né, de como é que o mercado vai se movendo e também com a atenção com toda a questão climática que tem esse impacto direto na nossa atividade. Então, fica à disposição os nossos dados, né, sempre nas nossas redes sociais, no nosso site, a gente vai colocando também esse material como um todo, para que a comunidade também possa ir entendendo o que está acontecendo, está acompanhando o que a gente vem, o que está melhorando de movimentação, qual é o produto que está caindo, e assim a gente poder ir estudando e pensando sempre na melhoria do todo. Tá certo. Muito obrigada pela presença hoje aqui. Obrigado. E para você que nos acompanha, não se esqueça de seguir a gente no Instagram, é @TV O Farol do Sul, para ficar por dentro de todas as novidades e bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram, @bruna.cantalupe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube para acompanhar toda a nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde, tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.